Sexta-feira, 19 de dezembro, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado e como temos vindo a fazer nas últimas sextas-feiras, vamos dedicar-nos a mais um dos candidatos ao título, neste caso o Sporting. Vamos aqui olhar um bocadinho para o que pode ser e para o que foi o mercado do Sporting. Nós estamos a fazer, portanto, estes 3 primeiros episódios específicos, diferente do que costumamos fazer. A partir de dia 26 arrancamos com o mercado normal, como vocês já estão habituados a ouvir. Não vamos ter episódios até lá, porque há campeonato, joga já hoje há campeonato, depois há fim de semana, depois há Sporting e Futebol Clube do Porto e Benfica. Jogam depois na segunda e na terça, depois metes a véspera de Natal e depois metes o Natal e portanto regressamos dia 26, mercado normal, começar já a lançar o início de janeiro, depois no fim de semana 27 e 28 não temos, depois a partir de 29 embalamos até ao final de fevereiro, sempre a bombar, com a única exceção a ser o dia 1 de janeiro que não vamos ter episódio, mas até lá, a partir de 26 não há 27, 28, depois a partir de 29 embalamos até, se não estou em erro, o fecho do mercado é 2 para 3 de fevereiro, ou 2 para 3 ou 3 para 4, agora já não tenho aqui na memória, mas é por aí, portanto é logo ali no início de fevereiro, fechamos o mercado e embalamos. Ora bem, olhando aqui para o Sporting, parece-me que está claro que o Sporting vai ter um mercado de janeiro muito tranquilo. Rui Borges já o disse, e as informações que vêm de dentro do Sporting é que estão atentos a eventuais oportunidades, como aconteceu no ano passado com o Rui Silva, mas que não deverá ser um mercado muito agitado. Não sei, isto são informações que nós obtivemos há algum tempo, há algumas semanas. Entretanto, o Sporting enfrentou aqui um vendaval de problemas de lesões, associados à ida para a CAN do Geni e do Diomande, portanto, não sei se isto mudou um bocadinho o panorama. Também o facto do Bragança e do Nuno Santos estarem ainda ausentes, se calhar também poderá mudar um bocadinho aqui o panorama, mas não me parece, sinceramente não me parece. Estará o Sporting naturalmente atento, se aparecer aqui uma oportunidade de negócio como o Rui Silva, logo para entrar no 11 indiscutível, ou uma oportunidade como o Sporting estava a tentar fazer no mercado do ano passado, se bem se recordam, com o Alisson. O Sporting tentou contratar o Alisson na meio da época, mas não conseguiu, não houve acordo lá com o Leiria, não sei o quê, e com, acho que é o Vitória, era o Vitória, não era o Vitória da Bahia, se não estou em erro. Houve ali uma situação, e o jogador depois até deixou de jogar no Leiria, até foi para o Sporting mais cedo, mas apenas para treinar e começar a integrar-se, e agora foi reforço depois no verão. Portanto, o Sporting estará naturalmente atento a esse tipo de oportunidades, mas não me parece que vá ser muito agressivo. Portanto, o que é que eu decidi fazer? Uma coisinha diferente neste episódio. Vamos olhar para o que foi o mercado de verão do Sporting e ver como é que se estão a portar os reforços do Sporting. Estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras novas que chegaram ao plantel principal do Sporting. Uma indiscutível como titular, sabemos todos quem é, Luís Soares. Todas as outras vão alternando, portanto vamos fazer aqui uma avaliação e vamos dar aqui uma nota ao trabalho que os jogadores têm feito. O primeiro deles é Luís Soares, nota A, e só não é A mais porque, e eu concordo com algumas das críticas que são feitas, por vezes deslumbra-se um pouco nas oportunidades que falha. Desperdiça ali um bocadinho de oportunidades e às vezes poderia fazer as coisas mais fáceis. Porém, isto é apenas um asterisco. E eu vi muitas críticas ao Luís Soares depois do jogo do derby contra o Benfica, totalmente infundadas. O homem tem 15 golos em 24 jogos, 2 assistências. Acho que até tem mais golos que o Gyökeres nesta altura, na primeira temporada. Portanto, não há como não dizer que é um jogador que está a cumprir, 22 milhões de euros, um bocadinho mais que 22, mas está totalmente a cumprir. Estamos a falar de um jogador que eu dei-lhe a avaliação de A e só não é A+, porque realmente às vezes podia fazer as coisas de forma mais simples, só que ele tem tanta qualidade técnica que por vezes deslumbra um bocadinho. Contratado ao Almeria, contrato até 2030. Outro jogador que custou na casa dos 22 milhões de euros, também ponta de lança, Fotis Ioannidis, eu dei avaliação B, mas é um B que poderá roçar para o B+. Porquê é que eu só dei B? Porque realmente custou 22 milhões de euros e ainda não se afirmou totalmente, mas também não se afirmou totalmente, na minha opinião, porque na altura que estava a começar a
entrar nesse nível de se afirmar e até concorrer mais diretamente com o Luís Soares, sofre aquela lesão. A lesão que o afasta de alguns jogos. É verdade que não foram muitos porque houve a paragem das seleções, mas depois demorou a ganhar o ritmo e está agora a ganhar, tanto é que foi muito importante no jogo do Santa Clara. O jogo de Santa Clara, deixem-me só dar esta nota, esta à parte. Pá, se o VAR demora 12 minutos a decidir, é porque o lance não é óbvio e é porque não deveria ser marcado nada. Portanto, eu não vou discutir se é penalti ou não. Eu acho que não é, sobre o Yulman. Pá, mas a partir do momento em que o árbitro não marca e que o VAR demora 12 minutos, 12, ou 10, ou lá o que é que foi, a marcar, é porque o lance não é óbvio. Ora, se não é óbvio, segue-se com a decisão do árbitro. Não há razão nenhuma para o jogo do Sporting contra o Santa Clara ter durado quase 3 horas. Não há razão nenhuma. Mas pronto. Desculpem este rant. Fotis Ioannidis, também contratado por 22 milhões de euros. Eu dei nota B, já expliquei porquê. Leva 17 jogos, 5 golos, 3 assistências. Eu acho que vai ser muito importante na segunda volta. Mas para já, nesta primeira volta, eu dei aqui um B a roçar o B+, e é B porque optei pelo B, porque realmente 22 milhões de euros é um valor muito alto. Mas há este asterisco, no seu melhor momento teve a lesão, está agora a regressar aonde estava há 2 meses. Outro jogador que veio do Panathinaikos, Georgios Vaianidis, o lateral direito, eu dei C+. Havia a expectativa, quando ele veio na altura, 12 milhões de euros, na altura havia a expectativa que ele fosse ser o titular, indiscutível, não é, de todo. Até começou, perdeu, porque parece-me que o Fresneda dá mais, a nível tático. São 2 jogadores muito diferentes, é uma luta muito interessante pela titularidade na ala direita do Sporting. Vaianidis muito mais projeção ofensiva, Fresneda muito mais estável. Muitas vezes o Fresneda até é usado mais até para criar o esquema dos 3 centrais, especialmente no momento ofensivo. Dá estabilidade. Eu gosto, isto é apenas a minha opinião, eu gosto mais do Fresneda. Reconheço que o Vaianidis no último terço dá mais que o Fresneda. Leva 15 jogos, 0 golos, 5 assistências, 2 delas agora contra o AFS, onde teve a sua melhor exibição, sem dúvida nenhuma. C+, acho que não estando a desapontar, também não está a encher as medidas. Este é que roça o desapontar. Eu se calhar vou usar a palavra desapontar. Kokorashvili, Georgi Kokorashvili, custou na casa dos 5,5 milhões de euros, contratado ao Levante, 16 jogos, 0 golos, 2 assistências. Curiosamente também teve provavelmente o seu melhor jogo contra o AFS, acho que percebemos porquê. Precipitado, demasiado voluntarioso, disposiciona-se com muita facilidade, eu não gosto de jogadores assim. Houve aqui um cenário onde, com o Morita a começar a época condicionado, com Daniel Bragança lesionado, com João Simões um bocadinho mais afastado, ainda não estava no seu processo de afirmação, havia aqui um cenário em que Kokorashvili chegava ao Sporting, jogava ao lado do Yulman e embalava para uma época de titularidade. Não aconteceu. Neste momento está atrás de João Simões, sem dúvida nenhuma. Está atrás de Morita quando está fisicamente apto, e quando Daniel Bragança regressar, não tenho dúvidas nenhumas que vai estar atrás de Daniel Bragança. Se o Daniel Bragança regressar minimamente saudável e minimamente pronto para contribuir. Portanto, 5,5 milhões não é que seja um investimento do outro mundo, mas ainda é um investimento e para já não está a cumprir. Contrato até 2030 para este médio, ele que tem 26 aninhos. Precisa de mostrar mais. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, 2 contratações que eu tenho nota positiva pelo que custaram. Falamos de João Virgínia, guarda-redes que chegou a custo zero ao Sporting, já teve que ser titular alguns jogos importantes, nomeadamente Liga dos Campeões. Tem cumprido para um jogador que chega a custo zero. Para guarda-redes suplente, acho que o Sporting está tranquilo, ou seja, tem Rui Silva titularíssimo, ok? Não há dúvida nenhuma. E tem depois João Virgínia quando é preciso. Já jogou Champions, já jogou Campeonato, já jogou Taça e Taça da Liga. Portanto, acho que está a cumprir. Acho que não há aqui grandes dúvidas que uma contratação custo zero, ok. Tal como esta, Ricardo Mangas, não é custo zero, mas está próximo disso, na casa dos 320 mil euros, portanto, valor muito baixo.
Eu não sou fã do Mangas. Se me perguntarem se eu acho que Mangas é um jogador para um candidato ao título em Portugal, não. Agora, também reconhecemos que o Mangas está no Sporting como suplente, não é? Que até começa bem a época, ele marca, logo marca ali 1 ou 2 golos, logo na estreia, ou lá o que é, já nem me lembro bem, quando o Maxi estava lesionado, mas depois quando o Maxi engrenou o Mangas, pouco joga. Mas não é um jogador que me dê garantias. Qual é que é o problema? O Mateus Reis teve um jogo muito pobre contra o Santa Clara, também está no seu final de contrato, portanto também já está a dar aqui um passo atrás na sua estadia de Sporting. E portanto tem sido obrigado a jogar. Ele leva 12 jogos, 2 golos, uma assistência. Tendo em conta que custou quase 0, 300 mil euros, acho que não se pode criticar muito, não é? Não se pode dizer que está mal. E portanto, estas duas, João Virgínia e Mangas, pelo que custaram, estão a cumprir. Se enchem as medidas, não, mas estão a cumprir. Alisson é a última contratação do Sporting. Já estava no Sporting há algum... Quer dizer, houve aquela situação que eu expliquei, não é? Ele era para vir no mercado de janeiro, não foi. Depois é afastado no Leiria e o Sporting consegue levá-lo para a academia mais cedo para começar a afirmar-se. Portanto, é agora que ele tem jogado. Eu dei avaliação B. E porquê que eu dei avaliação B? O Alisson já teve grandes momentos. Já tem 2 golos, marcou 2 golos na Champions, já fez uma assistência. Qual é que é o problema? O Sporting precisa, é verdade, também não 2 milhões e ele tem 22 anos, acabados de fazer, fez em setembro, portanto ainda tem uma margem muito grande. Qual é que é o problema aqui do Alisson? É que o Sporting precisa de um jogador que possa meter a titular e cumpra. E dê uma contribuição. Alisson não consegue fazer isso, só consegue dar contribuição quando entra a 15, 20 minutos do fim. E o Sporting precisa mais do que isso. O Sporting não pode, se pensarmos nesta fase do Sporting, onde não há Jenny, Kenda e Pote, o Sporting precisa que o Alisson seja titular, ou pelo menos perto disso, não é? E nos jogos que ele foi titular, ainda ontem contra o Santa Clara se viu isso, ele não consegue. Ou porque entra nervoso, ou porque os adversários estão frescos e portanto ele não consegue explorá-los. Há aqui alguma coisa que ele não consegue. E o Sporting precisa, neste momento, na minha opinião, se eu fosse Rui Borges, eu estava mais tranquilo em colocar Blopa à direita e o Maxi à esquerda com o Trincão ao meio, do que ter o Maxi à direita, o Trincão ao meio e o Alisson na esquerda. E não deveria ser. O Alisson deveria estar, até porque é mais velho e já está integrado há mais tempo no plantel principal, o Alisson devia estar num nível acima do Blopa. Neste momento, não é? Já tenho as minhas dúvidas disso. Já tenho. Portanto, eu dei nota B. Há aqui margem. Ele é um jogador com potencial, é um jogador com talento, remate fácil, tecnicamente bom. Precisa só de ser um contribuinte como titular. E não só como suplente. Porque o Sporting neste momento precisa que ele seja um titular. Não estou a dizer que tenha que jogar ao nível do Pote, não é? Isso não vai acontecer, mas precisa que ele seja pelo menos um jogador de equipa grande, um jogador que seja titular e jogue bem. Desculpem, deixem-me só ver aqui uma coisa. E portanto 2.1 milhões acho que é uma contratação para já está a cumprir. Avaliação B acho que pode ser maior, mas precisa de mostrar que conseguirá. Eu acho que o Sporting vai ter um mercado tranquilo, já vos expliquei porquê, vamos ver o que é que vai acontecer. Em relação a rumores, foi avançada aqui pela imprensa inglesa a questão do Maxi Araújo. Que... Exato, a questão do Maxi Araújo foi associada ao Manchester United, esta é a minha dúvida. Eu não estou a dar grande valor a isto, até porque nas informações que saíram até estavam a apontar o Maxi como right wing, não é verdade, ele é left wing, mas pronto, é o que é. É um jogador que tem uma cláusula de 80 milhões de euros, portanto o Sporting está absolutamente tranquilo, tem sido uma das confirmações, depois da boa época do ano passado, tem sido uma das boas confirmações desta época, se calhar um dos 3 melhores jogadores do Sporting este ano, 3, 4 melhores jogadores do Sporting este ano.
Vamos ver. Não ficava surpreendido que o nome do Maxi fosse associado a alguns clubes neste mercado. Ficava surpreendido se saísse no mercado de inverno, até porque ele é absolutamente indiscutível, indispensável ao Sporting, e o Sporting se perde o Maxi, tem de ir ao mercado a sério, e não me parece que isso vá acontecer. Portanto, vamos ver. 19 jogos, 3 golos e uma assistência para o Maxi. Este é um caso diferente, a questão do Idemasa Morita, sabemos, não é? O Morita está em final de contrato, fisicamente o seu corpo está a desapontá-lo, certamente. Ele até revelou recentemente que até a questão física estava a causar problemas até de depressão e problemas mentais. Esperemos que corra tudo bem. Como sabemos, ele está em final de contrato e a questão da renovação parece ser um caso muito bicudo. O Morita, que está a ser associado ao Algarrafa, vamos ver o que é que vai acontecer. Naturalmente o Sporting olha para o Morita como muito importante para o plantel. Se o Daniel Bragança regressar bem, se calhar as coisas podem mudar, porque já ficamos no plantel do Sporting com Bragança, Bragança, João Simões, Yulman e Kokorashvili. Se calhar aí o Morita até pode ser visto um bocadinho mais como vendável. Por outro lado, o Sporting também pode olhar para a coisa neste prisma de, ok, o Morita vai sair no final da época a custo zero, vamos já fazer aqui um dinheirito com ele, 4 ou 5 milhões, ou o que seja, e ele sai agora e fica tudo bem. Pronto, vamos ver. É um jogador que eu particularmente gosto, está a cumprir a sua 4ª temporada de Sporting, foi contratado na altura ao Santa Clara. Quanto é que ele custou? Já nem me lembro. 3,4 milhões de euros. Portanto, uma contratação que foi na mousse da equipa do Sporting. Belíssimo jogador, eu gosto. Infelizmente a questão física está a condicionar um bocadinho. Está a condicionar um bocadinho. Ora bem, o último rumor é o sonho do Sporting, não é? Parece-me que é um sonho muito improvável. Parece-me que é uma situação que vai fugir ao Sporting. Tal como fugiu lá o Kevin, lá para o Fulham, ou lá o que é que foi. Esta também parece que não vai acontecer. Falamos de Yermay Hernández, internacional jovem espanhol do Deportivo. É difícil, não é? Ele renovou, tem uma cláusula agora de 50 milhões de euros. Contrato até 2030 que poderá ser ainda estendido por mais 2 anos. Já se começa a falar de interesses de equipas como o Chelsea no Yermay. Eu gosto quando o vejo jogar, acho que das poucas vezes que vi jogar, atenção, não tenho nenhum dossiê do Yermay, mas gosto, acho que se chegasse ao Sporting ia ser uma opção muito válida logo a abrir. Mas acho que vai ser muito difícil. O jogador ainda recentemente, no final de novembro, perguntaram-lhe se tomaste a decisão certa em renovar com o Deportivo e não sair para o Sporting. Ele disse que sim, disse que tomei a decisão certa em ficar. Entretanto, há um jornal, acho que não sei se é o Record, se é a Bola, que dizem qualquer coisa como o jogador está com vontade de ir para o Sporting porque vai jogar a Liga dos Campeões. Não é verdade, porque se pensarmos bem, ele renova com o Deportivo em agosto. Portanto, é em agosto que ele decide que não vai sair do Deportivo para ir para o Sporting. Ora, ele já sabia que o Sporting ia jogar a Liga dos Campeões. Ele já sabia que o Sporting ia ser candidato ao título em Portugal e já sabia que no Deportivo da Coruña ia estar na 2ª Divisão Espanhola. Portanto, o que é que mudou de agosto para novembro? Não mudou nada, porque ele em novembro diz que tomou a decisão certa. O que é que mudou de novembro para dezembro? Também não mudou nada. Portanto, não é? O Sporting não se tornou candidato a ganhar a Liga dos Campeões nesse mês. Portanto, parece-me que seria um reforço naturalmente extraordinário para o Sporting. Obrigaria o Sporting provavelmente a bater o recorde de transferências em Portugal. Nunca seria por menos de 30 milhões de euros, ou 30 e picos, 34, 35 milhões de euros. Parece muito improvável. Era um sonho para a equipa de Rui Borges. Não vai acontecer, parece-me. Haverá outros sonhos que o Sporting tem. Vamos ver. Volto a dizer. O Sporting está atento a oportunidades. Não vai entrar em loucuras. Portanto, em princípio vai ser manter. As renovações estão a ser feitas. Só falta a questão de meter o carimbo no Geni e chegar a acordo com o Trincão, que é normal. O Trincão tem, se calhar é o jogador mais valorizado e mais vendável do Sporting, com mais mercado, digamos assim. Portanto, não, vamos ver o que é que vai acontecer. Parece-me que vai ser um mercado tranquilo. Nós cá estaremos, volto a dizer, estaremos a partir do dia 26 e depois a partir do dia 29, embalamos até ao final de fevereiro, ao início de fevereiro, que é quando fecha o mercado, ali na casa do 2-3, e portanto cá estaremos todos os dias, já sabem, estarei eu, estará Humberto, agora teremos o nosso Alex aí a bombar, e depois no final do mercado faremos os nossos diretos normais de mercado de transferências, não para, portanto vamos continuar com os nossos podcasts todos, ataque rápido, NBA, fantasy e tudo, portanto, nada para. Acrescentamos ainda ao mercado
mais uma situação para vocês. Quem gosta desta parte, já sabem, não é? Meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol e, portanto, já sabem que o mercado é aquela parte que eu gosto e, portanto, cá estaremos até ao final de fevereiro, um bocadinho mais intercalados, porque realmente estamos com um volume muito grande de programas. Acho que quem segue o 00 sabe do que eu estou a dizer. Portanto, estamos aqui um bocadinho mais intercalados. Eu não vou conseguir estar todos os dias como estava no início do podcast aqui há uns anos, mas estamos aí na luta e vamos ver o que é que o mercado de transferências nos traz. Sabemos também que tivemos esta experiência no ano passado, vocês se lembram, com a questão da Liga dos Campeões neste novo formato e jogos em janeiro e Liga Europa também em janeiro e não sei o quê. O mercado é muito tranquilo até essa fase e depois a partir dessa fase é uma explosão até ao fecho do mercado. Então vamos ver, cá estaremos para abordar isso tudo. Vamos embora, já sabem. Voltamos dia 26 com o episódio normal e depois, a partir do dia 29, embalamos sempre todos os dias. Vamos embora. Meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.